Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e a nossa aula de hoje será sobre as relações de causa e consequência. Para a gente entender melhor, vamos ler uma tirinha? Vamos lá, uma tirinha que tem um personagem Armandinho. Enchentes, estiagens, tempestades. Se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. Vingança não, mãe, isso é consequência. A natureza não é maldosa como alguns humanos. Gente, essa tirinha do Armandinho, ela veio justamente para eu exemplificar para vocês o que é causa e consequência. Nós vamos ler o conceito mais adiante, mas já observem que a causa é o motivo, é a razão, e nesse motivo ele gera uma consequência, vai gerar um efeito. Vamos observar. Na tirinha, Armandinho afirma que enchentes, estiagens, tempestades são consequências. Que ação humana pode gerar essas consequências? A ação humana da falta de preservação da natureza. Então, vamos entender melhor o que é a causa e o que é a consequência dentro dessa tirinha. Como observamos na tirinha, o Brasil, apesar de tão rico em belezas naturais, sofre com problemas ambientais, causados pelo próprio homem. Veja a relação de causa-consequência relacionadas à degradação do meio ambiente. Observem a frase, gente. Desmatamento sem controle gera estiagem. O que é a causa dentro dessa frase? É o desmatamento sem controle. E qual é o efeito do desmatamento sem controle? É a estiagem, que é a consequência. Então, observem que causa e consequência, essas duas palavras estão relacionadas, porque todo fator, toda razão, todo motivo, ele vai gerar um efeito, que esse efeito é a consequência. Olhem o outro exemplo. A alteração do curso d'água de um rio provoca enchente. Qual é a causa de provocar enchente? A alteração do curso d'água de um rio. Qual é a consequência quando se altera o curso d'água de um rio? A enchente. Então, observem o que é a causa e qual é o efeito dessa causa, a consequência é enchente. Outra frase. Grande quantidade de fábricas e veículos aumenta a poluição do ar. O que aumenta a poluição do ar? Qual é a causa? É a grande quantidade de fábricas e veículos, que gera como consequência a poluição do ar, que é o efeito, é a consequência, como eu disse para vocês. Agora vamos ler juntos o significado, o conceito de causa e o conceito de consequência. A causa é o motivo o qual levou a uma determinada situação. A consequência é o efeito, é o resultado desta ação, em que uma completa a ação da outra. A gente vai ler um texto agora, e dentro desse texto, espero que vocês já vão observando as relações de causa e consequência. O que um motivo vai levar a um efeito. Observe o que uma causa leva a um efeito. E depois nós vamos falarmos sobre as relações de causa e consequência nesse texto. Vamos lá. Flores de casamento causam acidente aéreo na Itália. A tradição de jogar buquês de flores durante casamentos causou a queda de um avião na Itália, segundo o jornal Corriere della Sera. O acidente ocorreu no Parque Montione, na cidade de Suvereto, na Toscana. De acordo com a publicação, o casal de noivos contratou um pequeno avião para jogar o ramalhete de flores para as mulheres convidadas. As flores, no entanto, teriam sido sugadas pelo motor do avião no momento em que foram jogadas, causando incêndio e uma explosão na aeronave. O avião acabou caindo nas proximidades do lugar. O piloto Luciano Nanelli, 61 anos, escapou sem ferimentos. No entanto, o passageiro Isidoro Pensieri,
44 anos, que era o responsável por jogar o buquê para os convidados, sofreu traumatismos no crânio e na face e fraturas em ambas as pernas. Gente, vejam nessa notícia que nós vamos ter várias causas que vão gerar consequência. Inclusive, terá consequência que também servirá de causa que gerará outra consequência. Vamos tratar disso. O título da notícia procura sintetizar o fato ocorrido. Chama a atenção do leitor. Flores de casamento causam acidente aéreo na Itália. O ato de jogar as flores trouxe como consequência o fato de elas terem sido sugadas pelo motor do avião. Então, jogar as flores foi uma causa e o efeito foi que elas foram sugadas pelo motor do avião. Agora, observem a outra frase. O fato de as flores terem sido sugadas pelo motor do avião trouxe como consequência o incêndio. Então vejam que o que está como consequência na frase anterior, as flores serem sugadas, já é a causa que leva à consequência do incêndio. Então nessa segunda frase nós temos como consequência, como efeito, um incêndio. Só que o incêndio ele já se transforma como causa e gera outra consequência. O incêndio trouxe como consequência a queda do avião. Então, nós temos aí agora na terceira frase o incêndio como causa e a consequência a queda do avião. A queda do avião, por sua vez, já na última frase, ela já aparece como causa, que ocasiona ferimentos em um dos passageiros, traz como consequência. Então, observem que o que pode ser consequência de uma causa já pode ser causa e vai gerar outro efeito. A relação de causa e consequência pode ser marcada por alguns conectivos. Você lembra o que são conectivos? Pessoal, conectivos são palavras que conectam. Conectivo são palavras, termos, expressões que ligam as orações. Há também outros conectivos, mas nós trataremos agora das conjunções, que são conectivos. Os conectivos, há conectivos que são usados para estabelecer essa relação de causa e consequência. Olhem esta frase que aparece para vocês. O motor do avião sugou as flores jogadas. Houve um incêndio. Gente, observem que essas duas frases estão separadas. Tem um ponto antes da forma verbal houve. O motor do avião sugou as flores jogadas é a causa que gerou como consequência um incêndio. Mas nós podemos unir, interligar essas orações. No lugar deste ponto, que está antes da forma verbal houve, nós podemos colocar aí um conectivo. Olhem só as possibilidades de articulação dos enunciados. Uma vez que é uma locução conjuntiva que serve para estabelecer relação de causa e consequência. Olha como fica a frase. Houve um acidente uma vez que o motor do avião sugou as flores jogadas. Então vejam que já não foi preciso colocar o ponto. Já usou um conectivo aí para ligar essas orações, para formar um período composto. O visto que também estabelece. Coloquem as mesmas orações. Olha só, houve um acidente, no lugar de uma vez que, visto que, gerará a mesma relação semântica, o mesmo sentido de causa e consequência. Dado que houve um acidente, dado que o motor do avião sugou as flores jogadas. Tendo em vista que o motor do avião sugou as flores jogadas, houve um acidente. Temos outros conectivos que aparecem para vocês, gente. Eles são usados também com a mesma relação semântica dos outros anteriores. Já que, haja vista, o porquê, ele pode ter outras relações de sentido, mas ele também pode indicar causa e consequência. Pois, porquanto, em razão de, pelo fato de, por causa de, em virtude de, pois que, na medida em que.
Você pode, gente, vejam, são tantos conectivos que podem estabelecer relação de causa e consequência. Então, em um texto, não há necessidade de eu fazer dois períodos simples, ficar utilizando orações simples, frases simples. Por quê? Porque eu tenho os conectivos para ligar essas orações, essas frases. As palavras destacadas nos exemplos são os principais conectivos que expressam a relação de causalidade entre orações. O papel de conectivo é desempenhado, sobretudo, pelas conjunções, como eu disse para vocês, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. Hoje nós falamos das relações de causa e consequência dentro de um texto, dentro de um período. Vocês devem ficar atentos para observar qual é a causa e qual é a consequência gerada por essa causa, qual é o efeito dessa causa. Então, fiquem atentos à relação desses termos que nós vimos hoje e nos textos que vocês lerem, percebam se há essa relação de causa e consequência. Assistam a esta aula novamente, acessem o portal Eduquiacre. Obrigada!